Provavelmente muita gente vai lembrar que lá na virada entre a década de 90 e a década de 2000, a DreamWorks Animation, que começou a ser distribuída pela Universal, batia de frente com a Pixar e com a Disney. Ela se tornou muito rapidamente a principal competidora do maior estúdio de animação de todos os tempos, que é a Walt Disney Pictures, ou Walt Disney Animations. Só para vocês terem uma ideia, lá no comecinho da DreamWorks, ela já lançou filmes como Formiguinhas, como Fuga das Galinhas, como O Príncipe do Egito e como Shrek, isso em 4 ou 5 anos de existência. Ou seja, ela já começou lançando um clássico depois do outro. Inclusive teve lá aquela disputa entre Formiguinhas e Vida de Inseto, né, entre a DreamWorks e a Pixar, na qual eu acredito que a DreamWorks saiu vencedora porque Formiguinhas era um filme obviamente superior à Vida de Inseto, nessas coincidências que o cinema tem e principalmente, me parece, o cinema de animação, de lançar dois filmes muito parecidos, ou pelo menos com uma temática quase igual no mesmo ano, como foi o caso de Formiguinhas e Vida de Inseto. Infelizmente, porém, desde Como Treinar o Seu Dragão, que é um filme de 2012, a DreamWorks entrou numa espiral descendente. Ela começou a lançar muitas continuações, inclusive continuações de Shrek, inclusive continuações de Como Treinar o Seu Dragão, e o estúdio meio que caiu no ostracismo. Porém, eu acredito que agora, em 2024, entre 2024 e 2025, pode estar ocorrendo o retorno da DreamWorks ao protagonismo dessa área da animação, porque o filme sobre o qual eu vou falar hoje, que se chama Robô Selvagem, eu acredito que tem muita chance de ser o vencedor do Oscar de melhor animação em 2025. E se você que está assistindo a esse vídeo gosta de discutir cinema, inclusive discutir animação, considere entrar para a lista de espera, ou pelo menos para a lista de interesse do meu Clube do Filme, que está para começar. Eu vou deixar o link para um formulário para você preencher no comentário fixado aqui embaixo. É sem compromisso, é só para você entrar num grupo exclusivo e receber conteúdos exclusivos e também informações sobre o meu Clube do Filme, e vamos continuar falando sobre Robô Selvagem. Se liga no resumo da sinopse do filme. Após um naufrágio, uma robô inteligente chamada Roz, Lupita Nyong'o, se vê sozinha e perdida em uma ilha selvagem. Para sobreviver, ela precisa aprender a conviver com os animais das diferentes espécies, fazendo uma amizade especial com a raposa Astuto, Pedro Pascal, e adotando o bebê ganso Bico Vivo, Kate Connor, como filho. Eu não vou entrar na polêmica aqui de ser a favor ou ser contra a dublagem. Eu, particularmente, jamais assisto a filmes dublados. Eu sei que tem muita gente que fala que não, que a animação você tem que ver dublado, porque a animação em inglês também é dublada, e na verdade não é. Eu não sei se vocês sabem, mas o processo de dar voz aos personagens das animações na língua original, no caso aqui seria o inglês, não é um processo de dublagem. Os atores que são convidados ali, que são contratados para fazerem os personagens, primeiro eles criam o personagem, eles criam a voz, e a animação é feita em cima dessa voz, em cima desse personagem que eles criaram. E eu fico pensando, eu assisti sim a Robô Selvagem dublado em português no cinema, e eu perdi muito, eu acredito. E eu acho que se você assistir em português, você também vai perder muito. Eu não tive opção, é muito difícil conseguir assistir a filmes legendados no Brasil aqui, né, nos cinemas. Eu assisti a Divertidamente 2, por exemplo, na língua original. Eu consegui esse privilégio, mas por que eu tô falando que eu perdi? Porque imagina, em Robô Selvagem você vai perder a criação, a composição de personagens da Lupita Nyong'o, do Pedro Pascal, tem o Bill Nighy, que faz um papel importante também, então eu gostaria sim de ter assistido ao filme na língua original. Tem dois gêneros bastante importantes na história da animação que se juntam aqui. O primeiro gênero é o gênero de animações sobre robôs humanizados, ou sobre robôs que aprendem a ter uma relação com um ser humano ou com algum ser de outra espécie e acaba revelando que tem coração, que tem sentimento. Você pode pensar em Wall-E, por exemplo, você pode pensar, eu acho que essa é a principal referência, em O Gigante de Ferro, lá dos anos 90, e por outro lado você tem o subgênero que é mais forte ainda, de animações sobre vida selvagem, e aí dá pra pensar em Madagascar, dá pra pensar, já que eu falei antes na crítica hoje sobre essas coincidências em que dois filmes
do mesmo gênero, com a mesma proposta, são lançados no mesmo ano, naquelas duas animações que foram lançadas lá nos anos 2000, com um intervalo de poucos meses entre uma e outra, que foram O Selvagem e O Sem Floresta, por exemplo, que são filmes que vão lidar principalmente com as diferenças entre as espécies, às vezes para fazer humor, às vezes para criar drama, mas filmes sobre animais selvagens. Esse é um filão bastante rico, bastante lucrativo da animação. E aí, na soma desses dois conceitos, o filme encontra a sua originalidade. Sabe aquela história de que ser original é conseguir fazer conexões entre referências diferentes e criar algo único? Nesse sentido, eu acredito que Robô Selvagem conseguiu encontrar a sua originalidade. A primeira parte do filme é absolutamente espetacular e eu não estou exagerando. Eu gosto muito do momento em que a gente vê aquela personagem robô na selva tentando lidar com o improviso diante de cada espécie que ela encontra, diante da maneira com que a natureza vive numa harmonia que pode parecer selvagem, pode parecer violenta olhando de fora, mas que tem a sua lógica dentro da cadeia alimentar. E o filme vai lidar com essa questão da cadeia alimentar de uma maneira, às vezes, bastante violenta, agressiva, e às vezes de uma maneira divertida, mostrando como aquilo é parte da realidade, parte da natureza, e não tem nenhum tipo de julgamento moral que a gente deva fazer em relação a isso. O filme tem na sua primeira parte um momento de muito fôlego, praticamente sem diálogos, a personagem não consegue se comunicar com aquelas espécies e, obviamente, a direção vai fazer um papel muito importante também ao, por exemplo, usar uma câmera na mão ou simulando câmera na mão, porque isso aqui é uma animação, muitas vezes simulando uma câmera que está olhando ali os personagens à altura dos olhos, ou então mais próxima ainda ao solo e bastante enérgica, né, com uma simulação de câmera na mão para mostrar quão dinâmica, quão ágil pode ser a vida na natureza selvagem, principalmente nesses momentos de embates entre os predadores e as suas presas. Eu gosto muito também do visual do filme. Esse aqui é um filme, gente, lindíssimo, porque tem duas tendências que o cinema de animação tende a seguir, que são ou a infantilização absurda, a cartoonização extrema das formas dos animais, por exemplo, como faziam filmes como os que eu já citei aqui nesse vídeo, Madagascar, Selvagem, Sem Floresta, etc. Ou então um fotorrealismo que é tão naturalista, que tenta uma verossimilhança tão grande que acaba ficando sem graça e sem inspiração, sem imaginação, como aconteceu, por exemplo, na versão live action, que é, na verdade, uma animação fotorrealista de O Rei Leão. E vai ter Mufasa esse ano também, pelos trailers dá pra ver que a estratégia narrativa é a mesma. Aqui não, a estratégia narrativa visual estética é fotorrealista, mas que busca, assim, cores que são bonitas, cores que são vibrantes e que também abre espaço para fantasia, abre espaço para cartoonização, mesmo que seja uma cartoonização e uma abordagem artística que existe bem mais sutil do que quando a gente vê o filme mais cartoonizado. E com essa proposta de ser fotorrealista, mas ter também uma abordagem artística, o filme consegue ter imagens, paisagens, entre aspas aqui, que são absolutamente maravilhosas, são lindíssimas. Infelizmente, eu não gosto muito da segunda parte do filme, porque inclusive eu acho que na segunda parte o filme trai tudo aquilo que ele construiu na sua primeira parte, porque aí os animais começam a falar e tudo aquilo que você acompanhou da jornada da protagonista no começo, tentando lidar com a incomunicabilidade, é jogado para escanteio sem nenhuma explicação razoável. E além disso, tudo aquilo que a gente viu também da convivência natural daqueles animais no mundo selvagem também é ignorado para cumprir algum tipo de lição de moral superior, porque o filme entra assim numa onda de tom de autoajuda, inclusive a trilha sonora, que parece cada vez mais uma trilha sonora motivadora, lembra até música gospel contemporânea como Hillsong United ou algo do tipo, e o filme obriga a gente a acompanhar uma lição de moral que envolve os animais, por exemplo, convivendo em harmonia, predadores e presas se unindo por um bem maior e deixando a sua natureza de lado momentaneamente para cumprir aquele seu objetivo. A gente está num momento de conhecimento científico em que a gente sabe que nem seres humanos são capazes, na maior parte do tempo, de
realizar desejos racionais que vão além da sua natureza, que vão além de circuitos mentais e de condicionamentos neurológicos que nós temos por razões que são principalmente emocionais, razões que são principalmente relacionadas a comportamento repetitivo, e a gente precisa aqui acreditar nos animais se unindo por um bem maior e deixando de lado a sua natureza. Eu particularmente não gosto. Você pode gostar, mas eu não gosto. Eu acho muito mais lindo, inclusive, o primeiro terço do filme, ou a primeira metade do filme, em que a gente vê a natureza como ela é e a beleza do equilíbrio que a natureza tem com cada personagem, com cada animal, vivendo a sua natureza como ela é, do que essa segunda parte que tenta idealizar uma realidade que não existe e que também força um pouco a barra no sentimentalismo. Eu acho sim que o filme força a barra para despertar a emoção do espectador, para querer tirar a sua lágrima, querer fazer você chorar, mesmo que, obviamente, ele vai ter uma conclusão que é universal, que é a conclusão de que o amor é construído na convivência e percebido na ausência. Todo mundo sabe disso, é óbvio, é bonito, o final do filme é bonito, mas tem um momento ali na metade, segunda metade do segundo ato e começo do terceiro ato que eu acho que ele força um pouco a barra no sentimentalismo. O filme está sendo exibido em pré-estreias aqui em São Paulo, eu acredito que em outras praças do Brasil também. Isso é algo muito estranho, porque pelo que eu vi nos sites nos quais eu confio, né, que mostram as datas de estreia dos filmes, por exemplo, como o Filme B Eu Adoro Cinema, o filme está programado para estrear oficialmente no Brasil apenas no dia 10 de outubro, mas já está em pré-estreia desde o dia 12 de setembro. Eu não lembro de outra vez em que o filme ficou mais de um mês, ou quase um mês na verdade, em pré-estreias nos cinemas. Eu acho que isso é uma estratégia esquisita da Universal, mas é o que está acontecendo. Você já consegue assistir a Robô Selvagem nos cinemas em pré-estreia, e se você fizer isso, vem aqui dizer na caixa de comentários o que você achou, se gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!